Olá, rapaziada. Nesse vídeo quero me direcionar à galera que vai fazer o concurso da Guarda Municipal de Manaus, cuja banca responsável pelo certame é o Instituto Consuplan e, como sabemos, a banca Consuplan, o Instituto Consuplan, cobrará a confecção de uma redação, um texto dissertativo argumentativo, que é a grande pedra no sapato da maioria dos concurseiros. Então, nesse vídeo eu quero orientá-los de uma forma objetiva, direta, passando as estruturas gerais de como você deve proceder na confecção da sua redação do texto dissertativo argumentativo. Para quem não me conhece, meu nome é Adriano Alexandre. O meu Instagram é @AdrianoAlexandre, com 2 L's, beleza? Quem puder dar essa força, seguir por lá. Volta e meia eu estou colocando dicas de redação por lá. Pois bem, eu baixei a prova do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina, conforme vocês podem observar aqui também, ou seja, uma área de segurança pública, realizado pelo Instituto Consuplan também, conforme vocês podem verificar aqui, o Instituto Consuplan foi o responsável. E é importante mencionar logo de cara que o próprio Instituto Consuplan, no edital, no corpo do edital, ele já lança aquilo que é fundamental, que eu considero fundamental para que um candidato tenha êxito na hora de escrever o seu texto, que é o quê? Os aspectos avaliativos pelos quais a banca o avaliará. O que são esses aspectos avaliativos? São as regras do jogo, os critérios pelos quais você vai ser avaliado. Então, nós temos aqui a banca Instituto Consuplan, ela costuma lançar os seguintes aspectos: a argumentação e informatividade dentro do tema proposto, que ela vai dar uma atribuição de nota, e dentro dessa nota ela faz as subdivisões, que vai do ruim ao muito bom. O que você deve atender nesse quesito? A sua redação deve ter originalidade, deve ter suficiência de informações, as informações devem ser corretas, as informações para a defesa do seu ponto de vista devem ser relevantes e as informações devem ter propriedade. Então, é o que ela chama de argumentação e informatividade dentro do texto. Quero chamar a atenção para o fato de que a banca Instituto Consuplan, ela considera, vê em alta conta um texto original. Então, muito cuidado aqueles que têm o hábito de decorar esqueletos prontos de redação, porque um esqueleto pronto, rígido, ele não configura, no meu ponto de vista, originalidade. Então, o seu texto ele precisa ser original. A banca vai cobrar também uma redação que tenha um excelente desempenho de coerência e coesão. O que ela considera como isso? Seu texto ele deve ter organização adequada dos parágrafos, deve ter continuidade e progressão das ideias e deve fazer o uso apropriado de articuladores. O que são esses articuladores? Pronomes, o uso correto das conjunções, então tudo isso conta nesse aspecto. E por fim, ela considera que também a morfossintaxe, que é a boa utilização do emprego de pronomes, a relação entre as palavras, concordância verbal e nominal, organização e estruturação dos períodos e orações, emprego dos tempos e modos verbais e a colocação do pronome, que ela dá uma atribuição de nota também. E, por último, ela vai avaliar se o texto faz uso de uma boa pontuação, de acentuação e de ortografia, no qual também ela dá uma possível nota. Nesse concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina, ela cobrou 10 pontos na redação. Então, a sua redação ela deve atender de maneira satisfatória esses elementos: argumentação, coesão e coerência, morfossintaxe e pontuação. Beleza? Passando, então, da fase de entender esses aspectos avaliativos de maneira superficial, lembrando que é só para dar um norte aqui, a banca Instituto Consuplan coloca, quando ela cobra redação, textos motivadores. O que são os textos motivadores, professor? São os textos que darão um norte, uma contextualização sobre o tema cobrado. Então, os textos motivadores servem para contextualizar o tema, para informá-lo, candidato. Então, você leia com atenção, por isso é importante ler com atenção todos os textos motivadores, porque ela vai conferir informações a você, e é importante também você destacar trechos que você considera importantes dentro do texto. Essa atividade de destacar informações importantes dentro do texto
ela me acompanha, por exemplo, pessoalmente no meu cotidiano. Então, toda vez que eu pratico o exercício da leitura, é comum, daí a razão pela qual eu utilizo muito essas canetas aqui destacadoras, porque isso eu tenho a sensação de que eu assimilo melhor as informações, de que eu compreendo melhor as informações. Então, toda vez que você estiver lendo os textos motivadores, eu recomendo destacar as informações importantes. É importantíssimo dizer que, para que você tenha possibilidade de flertar ali com as notas máximas na construção da redação, você precisa ter o hábito da leitura. Então, é muito importante ler no seu cotidiano, porque você vai ficar, como nós dizemos aqui na minha cidade, passado na casca do alho. Você vai ficar calejado. A pessoa que tem o hábito de leitura no cotidiano, ela vai ler esses textos motivadores, os quais já leremos aqui, de maneira mais rápida, de maneira mais atenta, de maneira mais compenetrada. Então, o hábito de ler de maneira cotidiana vai fornecer uma certa rapidez, uma certa facilidade de compreender as informações constantes nos textos motivadores. É importante dizer que você estará dentro de um contexto de competição e quanto mais habilidades você tiver em relação ao seu concorrente, melhor ainda. Por exemplo, o texto motivador aqui, ela vai enumerá-los, né? Primeiro, ela dá aqui o texto 1, cujo título é Missão, Visão e Valores. Então, você vai ler atentamente o texto motivador. Missão: proteger a vida, o patrimônio e o meio ambiente. Visão: ser uma corporação de excelência na prestação, gestão e conhecimento de serviços de bombeiro, resguardando a vida, o patrimônio e o meio ambiente catarinense. Valores: ética e probidade, comprometimento, profissionalismo, espírito de corpo e abnegação. Professor, eu não sei o que é abnegação. Aí você abre o dicionário, ou na minha época era o dicionário, né? O meu estudo é a época do estudo analógico, ainda que eu consultava diretamente nos dicionários, mas hoje tem a facilidade da internet. Então você, abnegação, não sei o significado, professor, anota no seu caderno, escreve abnegação. Procura no dicionário, no Google, o significado da palavra e recomendo escrever o significado. Isso vai ampliar o seu vocabulário e vai fazer com que você compreenda de maneira mais aprofundada o texto. Abnegação. Voltando. Ética e probidade. Desenvolver práticas de gestão e padrões de trabalho calcados em preceitos éticos e morais, pautados pelo constante aprimoramento técnico, pela honradez, pela honestidade e constante busca da verdade. Comprometimento, compromisso de honra, no qual os integrantes são conscientes das obrigações e dos deveres como bombeiros militares, manifestando firmemente disposição para cumprir os objetivos e princípios da instituição, traduzidos pelo fiel cumprimento da hierarquia e disciplina e o anseio de bem servir à sociedade. Então ela passa a definição de missão, visão, valores, que caracterizam a função dos bombeiros militares. E você continua, então, a leitura do texto motivador. Então, aqui nós temos profissionalismo. É um compromisso de vida com a competência, excelência, valores honráveis, padrões de conduta, ética, bom caráter e determinação com a tarefa bombeiro militar e de bem servir à sociedade. Espírito de corpo. É o grau de coesão, de efetivo e de camaradagem entre seus integrantes, traduzido como resultado de um esforço conjunto em prol da sociedade. E a abnegação. Iniciativa de agir no cumprimento do dever, com coragem, sacrifício e mesmo com risco à própria vida. Então, no primeiro texto motivador, você percebe que o Instituto Consulplan lança a definição de elementos que caracterizam, que farão parte da atividade dos bombeiros militares. Eles devem atender ou concretizar no cotidiano esses preceitos. A banca da fonte aqui, isso aqui se chama referência, disponível em www.cbm.sc.gov.br, provavelmente a página institucional do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, beleza? Feita a primeira leitura, feitas as suas anotações, você parte então para a leitura do texto 2. Isso é uma simulação para o dia da sua prova. A banca vai trabalhar com essa mesma habilidade, ela vai lançar textos motivadores que, conforme eu disse, eles servirão para contextualizar o tema, informar e para que você destaque informações importantes, beleza? Prosseguindo,
Temos o texto 2. Força-tarefa 03. Atua em ocorrência de deslizamento de terra na cidade de Rodeio. A cidade de Rodeio, no Vale do Itajaí, foi devastada por conta de um deslizamento de terra, consequência da chuva que atingiu a região no último dia 17. A equipe da Força-Tarefa FT-03 do 3º Batalhão de Bombeiros Militar, com sede em Blumenau, foi acionada ainda na madrugada do dia 18 e desde então segue atuando na região. 8 bombeiros militares da FT, além de 2 binômios, dupla entre bombeiro militar e cão de busca. Então você percebe que no parêntese aqui ela dá o significado do que seja binômio para o Corpo de Bombeiros, integrantes dos bombeiros voluntários de Ascurra, Pomerode e Jaraguá do Sul buscam por 2 desaparecidos. A concentração dos esforços do CBM de Santa Catarina é para encontrar uma criança de 1 ano que está desaparecida. Na primeira ação da FT-03, ainda no dia 18, a equipe encontrou 2 vítimas em óbito, um homem e uma criança, que foram soterrados devido ao deslizamento. Então, o texto 2 destaca a finalidade da força-tarefa específica, nesse caso do Corpo de Bombeiros. Então, é uma atividade, é uma função social cuja meta é salvar vidas, tirar pessoas de situação de risco. Então, aqui caracteriza, por exemplo, a abnegação, o corpo, a atitude heróica dos soldados bombeiros militares, beleza? Você lê o texto 2, então, automaticamente, né, seguindo a lógica da vida, você prossegue, então, para o texto 3. Deixa eu só ajeitar aqui. Prevenção. 13º BBM realiza palestra sobre saúde mental. O 13º Batalhão de Bombeiros Militar, com sede em Balneário Camboriú, promoveu uma palestra sobre saúde mental, com assuntos relacionados à depressão, suicídios e prevenção. O encontro ocorreu no quartel do 13º BBM, em Balneário Camboriú, faixa etária Balneário Camboriú. Dados mundiais indicam que um suicídio ocorre a cada 40 segundos, segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS. A faixa etária mais afetada inclui jovens de 15 a 29 anos, sendo que a maior parte das pessoas que tentam por fim a própria vida sofrem algum tipo de transtorno psicológico. A palestra foi realizada em referência ao Janeiro Branco, campanha dedicada a convidar cidadãos a refletirem sobre suas vidas, incluindo sentido, propósito, qualidade de seus relacionamentos e o quanto eles conhecem sobre si mesmos, suas emoções, seus pensamentos e comportamentos. Foi retirada também a referência aqui do site do CBM de Santa Catarina. O texto 3, por sua vez, destaca a finalidade social dos profissionais do Corpo de Bombeiros na conjuntura social, ou seja, uma palestra orientando, dando informações gerais sobre as concepções de saúde mental, levando em consideração o número de suicídios que ocorrem na contemporaneidade, beleza? Estimula também essa palestra para que os cidadãos procurem um sentido na vida, um propósito, e que verifiquem a qualidade de seus relacionamentos, ok? Feito isso, você leu então os 3 textos motivadores, você vai partir para algo que eu considero fundamental, que é o enunciado da redação, juntamente com a frase temática. Você vai ler esse enunciado, pois ele será o pontapé inicial da redação. A mensagem do enunciado diz o seguinte: diante da procura desenfreada pelo sucesso profissional e o sonho de ingressar na carreira militar, ou seja, sucesso profissional, sonho de ingressar na carreira militar, torna-se cada vez mais comum um alto índice de estresse na vida das pessoas, que deixam de lado valores importantes. Considerando os textos anteriores como motivadores, como pontapé inicial, como contextualizadores, redija um texto dissertativo argumentativo sobre o tema. A perspectiva de uma vida saudável e feliz relacionada à realização profissional. Então, você tem aqui, nesse momento, destacado em negrito, veja que a própria banca destaca em negrito, chamando a sua atenção para essa frase, o que eu chamo de frase temática. Na frase temática, a função da frase temática é delimitar o tema, é orientar a estrutura do seu texto e é fornecer a você, candidato, as palavras-chave, as principais palavras
da frase temática do tema da redação. Como que você verifica as palavras-chave nesse exemplo? Então, a palavra-chave são aqueles núcleos mais importantes que conferem mais significado dentro do tema. Então, primeira palavra-chave, perspectiva. Segunda, vida saudável. Terceira, feliz. Realização profissional. São as expressões-chave. Perspectiva, vida saudável e feliz. Realização profissional. Essas, 1, 2, 3, 4, essas 4 expressões, elas precisam constar de cara na sua introdução e espalhadas pelo corpo do texto, para que desse modo o avaliador entenda que você delimitou o tema. Lembra que uma das funções da frase temática é delimitar o tema, para que você não saia e escreva um texto de maneira espalhada, ou seja, ele deve estar limitado à perspectiva de vida saudável e feliz no contexto da realização profissional, beleza? Então a banca Instituto Consulplan lançará uma frase temática no dia da prova e dessa frase temática você terá que extrair as palavras-chave. Feito isso, então, é o momento de eu mostrar a vocês de que maneira você vai dividir a sua redação. Eu trabalho com e ensino aos meus alunos do acompanhamento individualizado de redação a fazer, e a maneira clássica, né? Você pode procurar em vários vídeos do YouTube, todos dirão a mesma coisa, a dividir a redação em 4 parágrafos. O primeiro bloco, o primeiro parágrafo será dedicado à introdução. O segundo parágrafo será dedicado ao argumento 1. O terceiro parágrafo será dedicado ao argumento 2. E o último parágrafo será dedicado à conclusão. Então, 4 parágrafos. Eu costumo colocar aqui na introdução de 4 a 6 linhas. Não precisa ser extenso, pois você vai apenas contextualizar o tema e dar os indícios da sua linha argumentativa. O argumento 1 eu costumo fazer em 8 e 10 linhas. Por que esse volume de linhas, professor? Porque argumentar é defender uma opinião. E você faz isso de uma maneira elaborada, com fundamento teórico, com explicações, com justificações. Daí a importância de ele ser mais volumoso em relação ao primeiro parágrafo. Argumento 2, eu costumo colocar também de maneira equilibrada de 8 a 10 linhas. Para combinar também, uma vez que esse próprio parágrafo exigirá do candidato uma boa fundamentação, uma boa declaração argumentativa, explicações e justificações, então é importante que eles tenham um número aqui equilibrado. A conclusão também eu costumo fazer de 4 a 6 linhas, é apenas para encerrar o texto, beleza? Então, a dica é, dividam o texto de vocês de 30 linhas em 4 parágrafos. Primeiro parágrafo, introdução. Segundo parágrafo, argumento 1. Terceiro parágrafo, argumento 2. E último parágrafo, a conclusão. Preciso comentar superficialmente sobre a função do primeiro parágrafo. Introdução, que será feito no primeiro parágrafo. Esqueci de colocar aqui antes, mas estou colocando. Introdução, primeiro parágrafo. O que eu costumo colocar no meu primeiro parágrafo? Eu costumo colocar um contexto, as palavras-chave sobre as quais já conversei com vocês, a minha opinião sobre o tema. Se é um tema positivo, eu digo que sim, ele é positivo para a sociedade. Se é um tema negativo, eu digo que ele é um problema, que ele é uma mazela. Isso é opinar logo de cara. E o finalzinho da introdução, eu costumo mostrar os 2 pontos centrais nos quais eu sustentarei a minha opinião, que são os argumentos 1 e argumento 2, beleza? Então, os elementos da minha introdução e que eu ensino para os meus alunos do acompanhamento individualizado são contexto, palavra-chave, opinião, argumentos 1 e argumento 2, beleza? Professor, eu não sei começar uma redação. Como que eu começo, professor? Para os alunos que chegam a mim, os alunos, principalmente os alunos iniciantes, eu costumo dar dicas de referências que podem servir para vários modelos de redação. Veja bem, não é um esqueleto fixo de redação. São referências, são elementos culturais que fornecem uma certa versatilidade para se encaixar em diversos temas, beleza? Uma dessas informações, uma dessas referências é a música Gente, do Caetano Veloso. É uma música que já faz parte do meu repertório pessoal, é uma das preferidas para a minha opinião pessoal, uma vez que a mensagem dela, ela toca diversos pontos universais
E eu percebi, ouvindo essa música, interpretando essa música, que ela nos dá a possibilidade de abrir vários temas de redação. Por exemplo, nesse tema aqui, sobre a perspectiva de uma vida feliz e saudável relacionada à realização profissional, quando eu bati o olho na palavra feliz, eu já lembrei do primeiro verso da canção. Gente é para ser feliz. Então recomendo que vocês ouçam essa música, que vocês adicionem ao seu cotidiano, pois é uma música que traz um conteúdo positivo para a nossa melhoria como ser humano, para os nossos objetivos de melhoria como sociedade, como ser humano. Então a mensagem da música Gente, note que música Gente se refere tanto à pessoa individual quanto à coletividade. Quando a gente quer se referir a grande número de pessoas, a gente se refere a gente. Quando a gente quer se referir ao indivíduo, a gente se refere a gente também. A música, ela fala sobre as várias batalhas pelas quais os seres humanos passam para tentar buscar a felicidade. A essência dela é essa. Então, ela já começa com o verso. Gente é para ser feliz. Eu falei, opa, a música Gente, do Caetano Veloso, tem uma relação com a perspectiva de uma vida feliz e saudável e a realização profissional. Então, quando eu começo a minha introdução com uma referência de um artista que é reconhecido nacionalmente, internacionalmente, pela qualidade da sua obra musical, eu mostro ao avaliador que eu não faço parte do senso comum. O que seria o senso comum? Aquele grupo de pessoas que costuma repetir as mesmas informações, que fala mais do mesmo, mas que não mostra ao avaliador que tem um diferencial cultural um pouco acima da média do brasileiro. Note que a banca não quer que você seja erudito em nada. Ela quer apenas que você esteja um passo além do brasileiro médio. E como que você faz isso? Furando a bolha do senso comum. Então, eu costumo dar essa dica para os meus alunos para abrir a redação, beleza? Vou mostrar na prática como eu utilizo essa referência logo mais na introdução. Mas antes, eu preciso delinear para vocês qual foi a ideia que eu tive para projetar a minha redação. Note que as palavras-chave da redação do tema são perspectiva, vida saudável e feliz e realização profissional. Eu optei por delimitar a minha redação no contexto das profissões militares, das profissões de carreira policial, por exemplo, aqui, porque ela fala bem aqui no enunciado, ingressar na carreira militar. Então, eu vou delimitar nesse contexto. Na minha opinião, a função social do indivíduo, do profissional, ela tem grande participação, contribuição para que a pessoa tenha uma vida saudável e feliz no sentido da realização profissional. A função social, a utilidade social, o sentimento de que você está sendo útil para a sua sociedade, para a comunidade. Por outro lado, a saúde emocional, a boa saúde emocional e mental também, ela precisa estar equilibrada para que um indivíduo seja realizado profissionalmente, tenha uma vida feliz e saudável. Então, os meus dois argumentos principais vão girar em torno da função social como contribuidora de uma vida feliz e saudável realizado à questão profissional e do equilíbrio da saúde mental e emocional. São os dois pilares nos quais eu vou sustentar a minha redação. Vamos ver isso na prática, como eu lanço isso na introdução. Eu já tenho aqui o texto pronto para vocês, escrito por mim mesmo, eu apenas tirei a xerox aqui para que não borre a tinta da impressora. Então nós temos aqui, você vê aqui que o texto coube em 30 linhas, tá? E a minha letra, ela é naturalmente graúda, e por ser graúda eu já dou uma diminuída para que eu não passe perrengue na hora de construir a minha redação. Então se você tem uma letra graúda, espaçada, eu recomendo que você dê uma diminuída para caber dentro das 30 linhas. O que nós devemos observar primeiro aqui? Eu fiz a introdução em 5 linhas. Lembra que eu falei que eu recomendo que faça a introdução de 4 a 6 linhas? Então está dentro do limite aqui. Esse trecho rosa aqui é o bloco da introdução. Beleza. Eu optei por começar com a referência da carteirada cultural para o avaliador. O avaliador adora isso, quem avalia a redação. Então eu mostrei para ele que faz parte do meu cotidiano, por exemplo, ouvir o Caetano Veloso. E as mensagens articuladas e bem trabalhadas pela obra dele.
Então eu comecei citando, jogando logo nos peitos do avaliador, o primeiro verso. Gente é para ser feliz. Ok, coloquei entre aspas porque estou indicando que não é meu aqui. Não basta apenas você lançar o verso e sair defendendo suas ideias. Calma lá, tudo é um procedimento. Você precisa explicar para o avaliador de que maneira esse verso se aplica ao tema. Então nós temos aqui, ó, gente é para ser feliz. Esse verso, presente na canção Gente, de Caetano Veloso, exprime a ideia de que uma das finalidades da existência humana é a busca da felicidade como condição de realização pessoal, uma vez que a perspectiva, olha a presença da primeira palavra-chave aqui do tema, perspectiva, de uma vida saudável e feliz, mais palavra-chave, se associa à realização profissional, palavra-chave do tema, sobretudo à função social e à saúde mental. Então veja, toquei nas palavras-chave do tema, perspectiva, vida saudável e feliz, realização profissional. Quando as palavras-chave do tema já estão presentes na introdução, o avaliador de cara percebe que você não fugiu do tema. E finalizo a minha introdução mostrando, lembro dos dois núcleos que vão fundamentar o meu texto, que são função social e saúde emocional, finalizo na introdução mostrando claramente esse eixo argumentativo. Sobretudo a função social e a saúde mental. Então, retomando, gente é para ser feliz. Esse verso, presente na canção Gente, de Caetano Veloso, exprime a ideia de que uma das finalidades da existência humana é a busca da felicidade como condição de realização pessoal, uma vez que a perspectiva de uma vida saudável e feliz se associa, errei aqui, ó. Se associa, vou tirar, se associa-se, eu coloquei, então tá errado. Quando você erra no texto, você só coloca um traço e segue a vida aqui, ó. Se associa à realização profissional, sobretudo à função social e à saúde mental. Ok, atenção na parte laranja, que são os dois argumentos. Argumento 1 e argumento 2. Então, no primeiro bloco rosa, nós temos a introdução. O argumento 1 obedecerá à ordem dessa dinâmica feita na introdução. Deverá atender a questão da função social. Argumento 1, vai todo esse trecho verde aqui, ó. Argumento 1, que eu o faço em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 linhas, ó. Dentro daquele esquema que eu falei para vocês, de 8 a 10 linhas. Então, eu vou defender nesse texto a opinião, veja que argumentar é opinar, de que a função social promovida pelo ambiente de trabalho contribui para a perspectiva de uma vida saudável e feliz. Como que eu faço isso? Primeiro, anunciando o que eu vou defender. Eu ensino os meus alunos do acompanhamento individualizado a fazer o argumento em 3 fases. Argumento 1 você faz no segundo parágrafo e primeiro eu ensino ele a declarar o núcleo argumentativo. Depois eu ensino ele a fundamentar o texto e depois eu ensino ele a aprofundar o argumento. Vamos ver isso na prática como funciona. Veja, em primeira análise, nota-se que a perspectiva de uma vida feliz e saudável relacionada à realização profissional vincula-se à função social. Você nota uma certa objetividade na construção do início desse parágrafo. Por quê? Qual é a função aqui? A finalidade é apenas anunciar o núcleo do argumento. Em primeira análise, nota-se que a perspectiva de uma vida feliz e saudável, olha aqui as palavras-chave aparecendo. Perspectiva, vida feliz, saudável, relacionada à realização profissional, vincula-se à função social. Função social já foi anunciada aqui na introdução. Função social, então digo ao avaliador que eu vou abordar na ordem de que maneira a função social se relaciona à perspectiva de uma vida feliz e saudável. Mas antes, eu trago para o meu argumento a questão da fundamentação teórica. É isso aqui que a maioria, é sobre isso que a maioria dos concurseiros tem dificuldade. A referência literária, a referência filosófica, a referência acadêmica, a referência de dados estatísticos. Então, isso confere
profundidade ao seu argumento. Você sai da zona do senso comum para conferir profundidade. Quando se fala em função social, no contexto da felicidade no campo do trabalho, na vida profissional, eu lembrei do filósofo Sêneca. O filósofo Sêneca, no livro Sobre a Brevidade da Vida, ele nos ensina a aproveitar, a fazer bom aproveitamento do nosso tempo. A não gastar o nosso tempo valioso com atividades improdutivas ou atividades que não nos tragam a felicidade real. Isso é o bom aproveitamento do tempo. Por quê? Segundo ele, o tempo é mais valioso que o dinheiro, porque o tempo é a única coisa que não pode ser recuperada. Então, na minha concepção, a função social, ela, na questão da atividade profissional, ela está relacionada com um bom aproveitamento do tempo. Se você aproveita bem o seu tempo, você pode dar uma serventia social da sua existência para a sociedade, com base no pensamento do filósofo Sêneca. Então, de novo, a área verde do argumento é a declaração inicial. O que eu vou destacar de rosa é o fundamento teórico, é a fundamentação teórica do meu argumento. Em primeira análise, nota-se que a perspectiva de uma vida feliz e saudável relacionada à realização profissional vincula-se à função social. Agora é o momento de dar carteirada cultural ao meu avaliador. Nesse sentido, o filósofo Sêneca afirma em Sobre a Brevidade da Vida, o livro, no qual eu aprendi essas informações, que o bom uso do tempo é essencial, pois o tempo perdido não pode ser recuperado. O trecho rosa é o que eu chamo de fundamento teórico. Então nós temos aqui, primeiro, a área verde é a declaração inicial, a área rosa, o fundamento teórico. O filósofo Sêneca afirma em Sobre a Brevidade da Vida que o bom uso do tempo é essencial, pois o tempo perdido não pode ser recuperado. Agora vem o momento mais importante da argumentação, que é o aprofundamento. Você vai relacionar o trecho verde com o texto rosa, eles precisam estar ligados, precisam ter uma relação para fazer a boa defesa do seu ponto de vista. Lembrando que esse ponto de vista está relacionado à função social como contribuidora para uma vida feliz e saudável, no que se refere à vida profissional. Então veja, tal ideário de quem? Do filósofo Sêneca, manifesta-se em carreiras policiais, haja vista que os profissionais se engajam em atividades comunitárias destinadas a amenizar. Veja aqui que eu escrevi avaliar, mas não era avaliar que eu queria, era amenizar. Então quando você erra, você só passa um traço por cima e segue. Amenizar problemas sociais. Exemplos disso, dessa função social, são palestras educativas sobre o risco dos entorpecentes. Assim, o tempo dedicado a essas ações reforça o sentimento de utilidade social, gerando bem-estar pessoal. Pronto, concluí o meu primeiro argumento. Em 3 fases. Primeira fase, declaração inicial. Segunda fase, rosa, fundamentação teórica. Terceira fase, laranja, aprofundamento. Então, retomando, em primeira análise, nota-se que a perspectiva de uma vida feliz e saudável relacionada à realização profissional vincula-se à função social. Nesse sentido, o filósofo Sêneca afirma em Sobre a Brevidade da Vida que o bom uso do tempo é essencial, pois o tempo perdido não pode ser recuperado. Tal ideário, ou seja, o bom uso do tempo, manifesta-se em carreiras policiais, haja vista que os profissionais se engajam em atividades comunitárias destinadas a amenizar problemas sociais. Exemplos disso são palestras educativas sobre o risco dos entorpecentes. Assim, o tempo dedicado a essas ações reforça o sentimento de utilidade social. Note que eu comecei com função social e fechei retomando, batendo na tecla do meu argumento, utilidade social que gera o bem-estar pessoal, beleza? Partindo disso, você deve lembrar as bases que foram lançadas na construção da sua introdução. Na base da sua introdução, consta que a saúde mental ela contribui para a realização, uma vida feliz e saudável no contexto da vida profissional, da realização profissional. Você vai seguir, então, eu ensino os meus alunos a seguirem, de novo, os mesmos passos do argumento 1. Você declara, você fundamenta e você aprofunda. Argumento 2 fica no terceiro parágrafo. Qual foi a ideia aqui? O que eu vou utilizar como fundamento teórico para defender a ideia da saúde emocional?
O próprio texto nos dá dicas do quantitativo de pessoas que tiram a própria vida em virtude das doenças, das questões de saúde mental. Na minha percepção, a saúde emocional de grande parte das pessoas do nosso contexto atual, ela está prejudicada, mas especialmente, vocês podem dar o Google aí, em relação às pessoas que seguem carreiras militares. A saúde emocional deles, ela também está abalada. Então, cabe a nós nos perguntar os motivos dessa questão. Um dos motivos atualíssimos que eu considero para que parte das pessoas que seguem carreira policial, especialmente homens, é a questão da definição das ideias do patriarcado, ou seja, nós vivemos numa sociedade patriarcal. O que a sociedade patriarcal dita como estereótipos, como modelos rígidos de masculinidade, por exemplo? É que os homens devem ser autoritários, eles devem mostrar o tempo todo força, eles devem mostrar o tempo todo assertividade, eles devem mostrar o tempo todo certeza, eles não devem demonstrar fragilidades emocionais, não devem demonstrar fraqueza. Então essas ideias impedem, por exemplo, que parte dos homens, na sociedade em geral, por exemplo, os homens em geral já têm essa dificuldade, mas também aqueles que seguem carreira militar, que eles busquem por ajuda psicológica. Por quê? Porque eles têm medo de passarem a ideia para os colegas, para os familiares, de que eles são fracos, de que eles são suscetíveis, de que eles são frágeis. Então essas ideias do patriarcado, quando introjetadas na mente, elas criam também na sociedade a visão de que os policiais são heróis, de que eles são infalíveis, de que eles não devem falhar, de que eles são fortes o tempo inteiro. Então essa ideia da sociedade patriarcal, ela prejudica, no meu ponto de vista, a saúde emocional dos cidadãos, dos policiais, dos homens, sobretudo dos homens. Então, se a pessoa não tem uma saúde emocional equilibrada, ela não tem como ter uma vida feliz, a perspectiva de uma vida feliz e saudável, conforme nos pede o texto, beleza? Então, eu vou basear o meu segundo argumento na questão do patriarcado. Então, notem aqui que no primeiro argumento eu sigo a dinâmica. Verde, declaro, rosa, fundamento teórico, amarelo, aprofundamento. Vou seguir essa mesma dinâmica. Quantas linhas? Em quantas linhas eu fiz? Vamos ver aqui se eu cumpri aquele nosso combinado de 8 a 10 linhas para o argumento 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cumpri. De 8 a 10 linhas está dentro do combinado. Então, eu mantenho uma harmonia com o primeiro argumento. Primeiro, eu vou anunciar, eu vou declarar o núcleo argumentativo. Note. Ademais, percebe-se que a realização profissional também se relaciona à vida emocional. Pronto, foi isso que eu prometi lá na minha introdução. Saúde mental, vida emocional também, que é o semântico, é o similar para essa expressão. Declarei. Qual é o próximo passo? Fundamentar teoricamente. Qual é o fundamento teórico? Patriarcado. Sob esse viés, a lógica patriarcal difundiu no imaginário social a ideia de que o gênero masculino deve representar força e infalibilidade. Pronto, defini. Dê a carteirada cultural. Fundamento teórico. O que vem agora? A parte mais importante do argumento, o aprofundamento, que é misturar, relacionar o trecho rosa com o trecho verde. Vamos ver esse aprofundamento aqui. Nesse contexto, profissões como a policial, sobretudo homens, passam a ser associadas ao estereótipo de heróis infalíveis, pouco suscetíveis a falhas. E qual a consequência? Isso é uma dinâmica de argumentação. A consequência do meu ponto de vista. Consequentemente, ou seja, esse ideário, esses estereótipos de força trazem uma consequência. Muitos profissionais sentem vergonha de expressar fragilidades diante de amigos. Em resumo, portanto, o peso dessa simbologia impede a busca por apoio psicológico, o que dificulta uma vida saudável. Então, a dificuldade de pedir ajuda psicológica, ela prejudica a perspectiva de uma vida feliz e saudável, que é o tema da nossa redação. Feito esse segundo argumento, você parte para a parte mais tranquila da redação, que é a conclusão, é fechar o tema.
Na conclusão, você reafirma os argumentos 1 e 2, ensino isso aos meus alunos do acompanhamento individualizado, lembrando que você pode me seguir lá no Instagram e pegar meu contato, caso queira que eu seja seu professor particular de redação. Lá tem o link do meu WhatsApp, você pode falar comigo pessoalmente. Na conclusão, você faz o seguinte, reafirma os argumentos 1 e 2, da maneira como eu ensino aos meus alunos, e você sugere medidas para resolver o problema ou faça reflexões finais. Eu adotei por reforçar as medidas para amenizar esse problema, beleza? Vamos ver de que maneira eu faço isso na conclusão. Conclusão é fechamento. Então, você começa o texto com o elemento de fechamento. E o clássico, o mais utilizado, é a palavra portanto. Portanto, ou seja, estou fechando o texto, avaliador. É evidente que a função social, olha aqui o argumento 1, aparecendo de novo, eu batendo na tecla do argumento 1, função social do trabalho, e o cuidado com a saúde emocional, o argumento 2, favorecem a realização profissional. Então, o que eu fiz aqui? Eu reafirmei os argumentos 1 e 2, primeiro momento da conclusão. O que vem agora? Eu vou sugerir, achei de bom tom, sugerir alguma medida para amenizar esse problema. Então, de que maneira eu realizei isso? Então, é importante que instituições promovam projetos de interação com a comunidade e ações voltadas à saúde mental de seus trabalhadores, a fim de que, de fato, a mensagem de felicidade da canção Gente de Caetano Veloso se concretize na realidade. Veja que eu não deixei nada solto. Comecei aqui com a música Gente do Caetano e finalizei recuperando essa informação aqui para fazer um ciclo quase perfeito aqui. Ó. Comecei com a música Gente e trago essa informação aqui também no final do texto. Então, relendo a conclusão, nós temos o seguinte: portanto, é evidente que a função social do trabalho e o cuidado com a saúde emocional favorecem a realização profissional. Então, é importante que instituições promovam projetos de interação com a comunidade e ações voltadas à saúde mental de seus trabalhadores, a fim de que, de fato, a mensagem de felicidade da canção Gente, de Caetano Veloso, se concretize na realidade. Para quem não me conhece, mais uma vez, meu nome é Adriano Alexandre, meu Instagram é Adriano Alexandre com 2 L's. Se essa aula foi útil para você, me siga lá no Instagram, eu costumo dar dicas de redação, o desempenho dos meus alunos particulares estão também lá nos meus destaques e no feed, e caso você queira ser meu aluno, basta entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp profissional 69992613754. Valeu? Até a próxima!